Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Microfone Compartilhado. Nós estamos então hoje com mais um convidado que a gente vai bater um papo. É importante ressaltar como são os primeiros vídeos do nosso canal, né? A gente sempre reforçar alguns pontos específicos, né? O grande intuito aqui do canal é compartilhar histórias e vivências desses convidados que a gente vai trazer, gerando valor para você que está assistindo. E claro, sempre tendo aquela pitada de senso de humor também, tá? Bom, hoje, então, eu tô tendo o prazer aqui de trazer para o nosso canal o nosso convidado, que é o Kelvin. É um grande parceiro, um grande amigo, trabalhamos juntos. Bom, primeiro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E gostaria que você fizesse suas considerações iniciais, se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Olá, Thiago. Olá, pessoal que está assistindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito empolgado, muito feliz de estar participando, de ter recebido esse convite de você, tá? Porque eu acredito que com a estrutura que você está fazendo do teu canal, que é uma ideia muito bacana, em algum momento de vida, a pessoa que está acompanhando o teu canal, ela vai se identificar com algum vídeo. E essa identificação que ela vai encontrar com esse vídeo que ela vai estar assistindo, com esse novo episódio do teu canal, pode ser um fator que vai fazer ela determinar um passo importante na vida dela. Então, parabéns pela tua iniciativa, tá? Eu desejo muito sucesso para você e vamos tocar o barco, me apresentando aí para o pessoal que está assistindo. Thiago já falou, me chamo Kelvin, sou pernambucano, nasci em Recife, tenho 28 anos, eu sou formado em administração e em direito, tá? Estou trabalhando no Bradesco desde 2014 e nesse tempo eu tive o prazer de poder compartilhar algumas experiências profissionais com o Thiago e aprendi bastante, né? Coisas que agregaram muito a mim naquela época e uma amizade que construiu-se dentro do banco e a gente levou para a vida toda e agora está trazendo aqui em formato de novas experiências para você aí no canal do Thiago. Thiago, esse tema que você vai comentar agora, ele é fundamental, tá? Ele é muito bacana porque não é muito simples, né? Não é muito fácil tomar certas decisões na vida, né? Mas você vai comentando e a gente vai trazendo essas experiências que a gente teve para o pessoal que está assistindo, que vai ser bem bacana. Eu acho que você fazendo a introdução, eu posso ir complementando aos poucos. Perfeito, Kelvin. Cara, obrigado mais uma vez, baita prazer mesmo de te trazer aqui para o canal. E é importante te trazer exatamente pela relevância que o tema tem e dentro do que você comentou de fato. Nós temos muitas pessoas que talvez se enquadram em uma situação parecida com a sua, mas que não tomaram essa iniciativa ainda por algum receio, por algum medo, e entra exatamente no que a gente tem como centro de missão do nosso canal, que é compartilhar experiências para que pessoas tenham isso como algo agregado para a sua vida e possam tomar decisão, às vezes, sei lá, né? E aí até vamos aproveitar para comentar. O tema central do vídeo vai ser como é trabalhar em outro estado longe da família, né? Então, quando a gente traz isso como uma reflexão, cara, tem muita gente que às vezes tem medo de, cara, mas eu moro aqui, minha família tá aqui, putz, eu tenho tudo que eu preciso aqui, é uma baita oportunidade em outro estado, mas eu tenho medo. E às vezes pode ser o contrário, às vezes a pessoa pode ouvir o vídeo e falar, cara, agora ouvindo melhor o vídeo em relação às dificuldades que o Kelvin teve, eu percebo que de fato não é para mim mudar. Então a gente abre essas duas possibilidades para uma pessoa que veja o vídeo e tenha isso em mente como uma possibilidade, que ela tenha como decidir isso também considerando as suas experiências, né? Então, Kelvin, introduzindo o tema, né, mais uma vez comentando, aí eu trago isso como uma pergunta para você, né? Como é trabalhar em um outro estado longe da sua família? Cara, dizer que é fácil, eu estaria mentindo, não é, tá? Não é, até porque a família, ela é nossa base, né? Ela é nossa estrutura, né? Até é muito clichê dizer isso, mas é verdade, tá? E quando você toma essa decisão de sair de onde você está, de sair das asas da tua família e da proteção, né, do convívio, para ir para um outro estado, né, morar só, é muito desafiador, tá? Não é fácil, mas existem alguns pontos que podem nos fazer
tornar essa experiência agradável e principalmente motivadora. Então, assim, só para até trazer o exemplo prático do que aconteceu com o Kelvin. O Kelvin, ele começou a trabalhar no Bradesco, que é uma agência que fica lá em Recife, né? Conforme o tempo foi passando, ele foi mudando de área, até que, de fato, ele chegou ao departamento de canais digitais. Então, ele atuava em Recife, né? Ou melhor, ele atuava em toda a região Nordeste, dentro de uma função, que foi uma função também que eu pratiquei por algum tempo, que era uma função ligada ao processo de divulgação de canais digitais, né? Trabalhar toda estratégia para melhorar o índice relacionado ao percentual de utilização de canais. Conforme o tempo foi passando e o Kelvin foi agregando, foi aprendendo, foi evoluindo e foi mostrando o seu trabalho, isso gerou uma relevância para as pessoas que estavam aqui na matriz. A matriz do Bradesco, para quem não conhece, fica em Osasco, fica em São Paulo, tanto a diretoria, a superintendência gostou muito do trabalho que ele fez, e houve um convite para o Kelvin de uma área que estava sendo construída, em que ele fizesse a gestão dessa área especificamente, né? Então foi feito um convite para ele, e claro, a partir do momento que é feito um convite, nesse contexto que a gente está falando, o cara mora lá em Recife, né? E agora ele está recebendo um convite para vir para São Paulo, e aí até o que ele comentou, para vir sozinho, para morar em um lugar que ele não conhecia tão bem assim, né? Porque a gente só conhece de fato quando a gente vive nesse lugar, né? Só que tinha, né, como tudo na nossa vida, tem os prós e os contras, né? E aí ele teve que tomar essa decisão, e ele aceitou tomar essa decisão de vir para São Paulo, né? E tá aí desde então. Quanto tempo você já tá aqui, Kelvin? Eu tô aqui, vai fazer 2 anos. 2 anos já, né? Tá vivo aí, então dá para ver que não teve nenhum tipo de problema grave, tá? Exato. Bom, aí, aproveitando esse contexto, Kelvin, todo vídeo que a gente traz aqui para o canal, a gente sempre tenta agregar algum fato relevante, alguma informação que seja importante para quem está ouvindo a gente. Então, 3 dados aqui que eu trouxe para vocês. Primeiro, 45% da população adulta de São Paulo veio de fora, seja de outro estado ou de outro país. Então, já dá para ver que tem uma relevância grande olhando para o estado de São Paulo em relação a pessoas que são migrantes, né, de outros lugares. Só que São Paulo não é o primeiro lugar em relação a pessoas que estão vindo de outros estados, né? O primeiro lugar é Distrito Federal. Distrito Federal, em relação à população, 75% da população que reside em Distrito Federal veio de fora, no sentido de estados ou outros países, tá? Vale lembrar que esse foi um estudo da IPEA. IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Esses são dados de 2012, então só para trazer de fato a fonte e a data. E um outro dado relevante entre 2003 e 2008, 3,3 milhões de pessoas entre 18 e 29 anos deixaram o seu estado. Então, essa situação que o Kelvin viveu, né, na prática, é uma situação que acontece com muita gente, né, inclusive, né? E aí traz até a segunda pergunta que eu gostaria de endereçar aqui para o Kelvin, né? Bom, você deu uma explanada, né, do como foi esse sentimento e tudo mais, mas qual foi a sua primeira sensação, né, quando você falou, putz, São Paulo? Qual foi a sua primeira sensação? E quando você contou para os seus pais, qual foi a primeira reação dos seus pais quando você comentou dessa possibilidade? Como você bem explanou, Thiago, eu fiz a minha carreira dentro do banco, né, começando na agência, passei por alguns setores na agência até vir aqui para a área de canais digitais, onde eu ficava numa ponte aérea entre a região Nordeste e aqui o estado de São Paulo, fazendo a disseminação dos canais, e acabou surgindo esse convite, né? E a minha primeira reação, cara, por incrível que pareça, não foi de medo, mas sim de entusiasmo, porque foi nesse momento que eu percebi que o esforço que eu estava tendo, que a estratégia de trabalho que eu tinha naquela função que eu estava, ela estava surtindo efeito, e existiam pessoas, meus gestores, eles estavam querendo que eu atuasse em um outro desafio. Isso, para mim, me entusiasmou, né? E assim, quando você fala, poxa, eu vou morar em São Paulo, primeira coisa que você pensa é, puta, trânsito, né? Gente pra caramba. E você, pô, eu sou de Recife, né? E em Recife você tem praias a 30, 40 minutos de casa.
eu ia para academia pela praia e voltava pela praia. Então, assim, eu tinha uma qualidade de vida que eu imaginava que em São Paulo eu não teria. Então, eu falei, pô, vou ter que abrir mão de uma qualidade de vida que eu tenho aqui, né, para poder ir para São Paulo e só focar em trabalho, ficar longe da minha família, ficar longe dos meus amigos. E eu me senti um pouco, caramba, mas mesmo assim ainda entusiasmado pela oportunidade que estava sendo me dada. Então, minha primeira reação foi essa. Eu fiquei muito entusiasmado, muito empolgado, né? E quando eu tomei essa decisão de contar para os meus pais, para eles foi muito tranquilo, né? Eu tive já alguma experiência de ir para fora do país, né? Sozinho, e como eles já tinham tido essa experiência comigo, foi bem tranquilo. A diferença é que quando eu fui para fora, eu tinha data para voltar. Uhum. E dessa vez que eu vim para cá, eu não tenho data mais para voltar. Então, assim, eu pretendo continuar fazendo minha carreira aqui, né? Até que chegue o momento em que eu decida, não, aqui meu trabalho já está bem encaminhado, eu vou voltar para minha terrinha, comer minha tapioquinha, meu cuscuz com charque e aproveitar as praias lá. Então, assim, foi bem entusiasmante, na verdade, quando eu fiquei sabendo quando eu recebi esse convite para poder vir para cá. Show. Terceira pergunta. Quando você soube, e aí de fato você tomou a decisão, né, de, cara, gostei do desafio, estou empolgado, como que foi seu planejamento? Aí, por exemplo, como que você fez para pesquisar sobre a localização, decidir no sentido de aluguel, tal? Como que foi o seu planejamento uma vez que você falou, não, tá decidido, tal? Como que você botou isso no papel? O que você planejou? Como foi isso? Sim, quando eu resolvi tomar essa decisão, de fato, bater o martelo e dizer eu vou, né? Eu lembrei muito de uma frase que meu pai, meu avô e meu tio falam bastante, falam até hoje. Eles dizem que cobra que não anda não engole sapo. Então, eu sabia que se eu precisasse crescer e dar continuidade à minha carreira dentro do banco, eu ia precisar aceitar esse desafio, né? E eu fiz, poxa, como eu falei, eu já vivia numa ponte aérea entre São Paulo e Nordeste. Eu viajava durante a semana e voltava. Uma vez, 2 vezes por mês eu vinha a São Paulo. E eu disse, não, então eu já conheço basicamente, eu estou abrindo mão de uma qualidade de vida que eu vou ter em prol de um crescimento profissional, mas eu acho que tem como dar uma ajustada nisso. Eu acho que eu posso sim ter uma qualidade de vida. Então, o primeiro ponto que eu pensei foi, vou morar perto do trabalho. Muitas pessoas pensam, poxa, velho, morar perto do trabalho deve ser horrível, você no final de semana, você acorda, vai na varanda, você dá de cara com o seu trabalho. Cara, eu acho que isso vai muito da maturidade profissional de cada um, porque você tem que saber a hora que você vai desligar o interruptor do trabalho e ligar o interruptor da sua vida pessoal. E mesmo que você esteja acordando nos finais de semana e dando de cara com o seu trabalho, né, com o local onde você trabalha, você não vai para lá, você vai procurar ir para um parque, você vai correr, passear com seu cachorro, jogar futebol, enfim, você vai fazer o que te dá prazer. Então, assim, quando eu resolvi vir para cá, eu disse, não, vou morar próximo de onde eu trabalho, porque o tempo que eu tinha uma escolha, ou eu pagaria um pouco mais barato, moraria longe e perderia em qualidade de vida com deslocamento, né? Ou eu iria morar próximo, pagar um pouco mais caro, mas ter aí esse conforto eu, por exemplo, aqui eu atravesso a rua e eu estou no trabalho. Então, assim, eu tive que optar por ajustar o que eu pretendia, né, viver quando me mudasse para cá, e eu optei por morar perto do trabalho, justamente para ter essa qualidade de vida ou para ter um pouco mais de tempo para fazer as coisas que eu iria fazer sozinho. E sozinho de fato, porque minha família toda ficou lá, meus primos, meu irmão, né, meus irmãos. Então, a minha escolha foi essa, né? Dei muita sorte, né? Graças a Deus eu encontrei amigos como você, como o Duranzinho, como o Rodrigo Pedroso, pessoas ali do ciclo profissional que a gente conseguiu levar também para a vida pessoal. E nos finais de semana a gente ia comer um hambúrguer, né? Ia num bar, fazer alguma coisa. Eu falo para todo mundo aqui que o Duran, esse colega nosso, que em breve vocês vão conhecer também, que ele me adotou aqui, né? Porque, chegava no final de semana, ele me passava, vamos lá em casa fazer um churrasco e tudo mais, e eu ficava ali no convívio da família dele. Então, assim, foi bem tranquilo,
para mim, essa mudança nesse sentido, né? De morando perto do trabalho e tendo os amigos ali próximo, né? Para poder suprir essa ausência dos meus familiares que ficaram tão longe. E esse é um ponto importante, né? Porque se você for parar para pensar, geralmente o que chama muita atenção, não foi o seu caso, mas assim, o seu caso estava muito focado em um crescimento profissional, né? Então você tinha isso como uma visão principal no contexto. Muita gente pensa o seguinte, né? Sei lá, recebi uma proposta para ir para outro estado, eu vou ganhar o dobro. Então o cara está focado muito no salário, né? Só que não adianta você ter o dobro de salário e não ter um amigo, não ter uma diversão para fazer no fim de semana, viver em trânsito. Então, esses são pontos que são importantes de se pensar nesse sentido, né? Porque, cara, uma coisa é fato, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, por exemplo, não ter felicidade, né? E você vai fazer o que com esse dinheiro? Vai ficar tudo guardado no banco? E aí? Em que momento você vai usufruir disso, né? Para algo positivo? Então, a sua experiência nesse sentido traz um ponto importante que legal, tô vindo e tal, mas eu preciso ir me adaptando, né? E nesse contexto entra o que você falou de ter os amigos próximos, entender a dinâmica aqui em São Paulo para fazer aquilo que você gosta, se você vai para academia, então tem um mercado próximo, e são coisas que dentro da sua realidade, aquilo que para você era importante, você foi conseguindo se adaptar. Então não adianta só ter o desejo de mudar para outro estado, você precisa ter sempre em mente que a adaptação vai ser importante. Se você for muito rígido nesse sentido, a tendência de se frustrar e voltar para o seu estado de origem vai ser muito grande, né? Então, esse é um ponto muito importante, né, nesse sentido. Sim, de fato, Thiago, porque não adianta, de fato, você, poxa, recebi uma proposta para ir trabalhar em outro estado, vou ganhar muito bem, mas, poxa, como que vai ficar a tua sanidade mental nesse tempo? Pô, você vai ficar sozinho. Né? Hoje não mais, né? Hoje minha namorada mora comigo, eu tenho agora um doguinho aqui, um cachorrinho também que nos faz companhia, né? Que transforma a nossa casa realmente num lar. Hoje eu não tô mais sozinho, mas eu passei um ano morando sozinho. Pô, chegava no final de semana e agora? Ficava em casa assistindo TV e agora o que eu vou fazer? Né? Eu busquei me apegar muito nas coisas que eu gosto de fazer. Eu curto muito fazer academia e eu amo futebol. Então, assim, tava passando um jogo de futebol na televisão, eu assistia, ou tinha uma pelada para bater, jogar futebol com os amigos daqui, mesmo que eu só conhecesse um de todo mundo, mas eu ia para espairecer. Então, assim, tentei buscar, né, um conforto nessas atividades que me fazem bem, né? Porque senão, cara, é importante sim você pensar no seu profissional, de fato, mas é mais importante você pensar na sua saúde mental. Porque você ficar sozinho, longe da família, né, com alguns amigos que você tem aqui, poxa, sim, tenho muitos amigos e tal, fiz alguns amigos como comentei aqui há pouco, mas não era sempre todo final de semana que eu estava com eles. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? E muitas vezes, o que motiva um jovem profissional é o financeiro e o crescimento da carreira, e a proposta de crescimento na carreira dele. Isso motiva muito. Porém, muitas vezes as pessoas tomam essas decisões pensando somente no financeiro e no profissional e esquecem um pouco do pessoal, do seu bem-estar. Então, se você está vendo esse vídeo, se você está pensando em fazer essa mudança, que é drástica, que é brusca, não pensa só na oportunidade profissional que está chegando para você, pensa também no seu bem-estar. Pensa, arquiteta, de que maneiras você vai fazer para conseguir manter a tua saúde mental boa, tá? Porque isso pode acabar te afetando e te atrapalhando profissionalmente, né? E aí você começa a ser prejudicado na sua performance, as pessoas no seu trabalho talvez vão querer rever essa decisão de, puta, trouxe o cara lá de outro estado, não tá indo bem, será que não... Não tá rendendo. Não tá rendendo, vou mandar ele embora, tá? Então, assim, é super importante, né? E no contexto que você falou, eu acho que tem uma dica que cabe aqui, que entenda aquilo que você faz extra trabalho para você tentar planejar dentro desse novo estado que você está indo. Então, o que você falou, a sua decisão foi, não, eu quero morar de frente para o trabalho, porque aqui eu vou ter alguns benefícios, mas sei lá, o cara, ele tá vindo de outro estado, ele gosta de skate. Cara, vai morar próximo de uma pista de skate. Você vai pegar um pouquinho de trânsito, talvez, para ir para o trabalho, mas
você sabe que no seu final de semana você vai ter o seu lazer garantido, que é o seu hobby, né? Então, isso é importante nesse contexto, né? Bom, próxima pergunta, o Kelvin. Você acabou até citando, né, alguns pontos que servem como reflexão, mas até para você endossar isso, né? O que você recomenda para pessoas que cogitem ir trabalhar em outro estado? O que mais você daria como uma dica, né? Pô, você está pensando nisso? Cogita isso como possibilidade, eu fiz de tal forma, planejamento financeiro, o custo, o que foi importante nessa sua decisão que te ajudou muito a acertar no seu planejamento? O planejamento financeiro, ele é muito importante, tá? Eu diria que ele é crucial também para você tomar essa decisão, até porque você precisa saber qual o custo de vida que você tem naquela cidade, qual o custo de vida que você vai ter se mudando, né? Muitas vezes as pessoas que tomam essa decisão de ir morar em outro estado para trabalhar, geralmente são pessoas que estão morando com os pais e aí estão tentando se desvencilhar, aí, né, tirar esse cordão umbilical com a família para poder dar andamento à sua carreira profissional. Então, o planejamento, ele é muito importante porque você vai ter gastos que você talvez não tivesse morando com seus pais, né? Que você não tivesse morando ali próximo da sua família, né? Então, assim, esse planejamento, ele é fundamental também, mas não é o principal, tá, Tiago? A minha dica, o que eu deixo aqui como dica para as pessoas que estão assistindo, de fato, tenta arquitetar a tua ida pensando no teu bem-estar. Pensando no teu bem-estar pessoal para que você consiga render profissionalmente nessa nova função que você está indo, tá? Óbvio, como eu falei, o planejamento financeiro ele vai ser crucial, mas aí você precisa ponderar bem. Poxa, vale a pena ser tão mesquinho na hora de pagar um aluguel ou de fazer um financiamento para uma casa e você morar longe, onde você tem que pegar todo dia 2 horas de trânsito para ir trabalhar e todo dia 2 horas de trânsito para poder voltar? Não é mais fácil você, talvez, se apertar um pouco mais naquele primeiro ano, né? Você se aperta um pouco mais naquele primeiro ano, morando ali próximo do seu trabalho, onde você vai ter uma qualidade de vida de que você, em 10 minutos, você está em casa, e aí você pode ter tempo para fazer uma academia, para ir correr na praça, num parque, você andar de skate, no caso, bater um futebol. Então, assim, a dica que eu deixo aqui, de fato, faz o teu planejamento para o teu crescimento profissional, mas sempre colocando em primeiro lugar o teu bem-estar pessoal, a tua saúde mental. Ela é fundamental para que você não caia de performance. E eu digo isso, eu posso falar isso, dar essa dica com muita propriedade, Thiago, porque quando eu me mudei e aceitei o desafio, né, o canal que eu cuido hoje, né, dentro do Bradesco, o WhatsApp corporativo, estou como gestor desse canal junto com outras pessoas da equipe, e a gente tinha aí algo em torno de 300 mil usuários, e a gente tinha uma meta de chegar a 3 milhões de usuários. E nós, graças a Deus, conseguimos bater e superar essa meta, fechando o ano com 3 milhões e meio de usuários. Então, nesse meu primeiro ano, eu coloco muito que muitas das estratégias que eu tentei tomar para desempenhar algumas funções dentro da equipe, como membro dessa equipe, muitos se deram do fato de eu estar com a cabeça leve, muito tranquila, para poder pensar nas estratégias, tá? E nos planos que a gente teria para poder conquistar essa meta e aumentar esse número de usuários dentro do nosso canal. Então, poxa, imagina, se eu tivesse todo dia tendo aquele estresse para ir trabalhar, todo dia aquele estresse para voltar para casa, você chega em casa exausto, sem poder espairecer, sem poder ler um livro, sem poder ficar com a cabeça, com a mente livre, para que a tua criatividade ela venha à tona e você consiga, né, pensar em novos projetos, em novas tarefas, para você conseguir crescer profissionalmente e aumentar a tua performance. Então, pensem dessa forma, né? A dica que eu deixo aqui para todo mundo é essa. Façam o seu planejamento, não tenham medo, de forma alguma, de ficar longe dos seus pais. Hoje nós temos aviões, carros para alugar, ônibus,
periodicamente, vá ver sua família, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, vá ver sua família, procure falar sempre, a gente tem aí o WhatsApp, a gente tem o Skype, a gente tem o FaceTime para poder falar com os nossos familiares, mantenham esse contato para tentar amenizar um pouco essa ausência, esse calor humano que a gente vai ter com a nossa família, e não tenham medo, botem a cara mesmo, tá? Dos meus treinamentos que eu fazia na rede de agências, quando eu atuava fazendo treinamentos para o Nordeste, eu dizia uma frase que pode servir para vocês que estão pensando em tomar essa decisão. Na natureza, nem sempre é o mais inteligente que sobrevive, e sim o que é mais forte às mudanças que lhe são impostas. Uhum. Você pode ser inteligente o quanto você for, se você não for forte para enfrentar aquelas mudanças que estão tendo na tua vida, você dificilmente vai conseguir ter um crescimento aí ao longo da tua carreira profissional. Então, saiba se adaptar às mudanças que acontecem. Saibam se adaptar aos desafios profissionais e pessoais que a vida vai impor para vocês. Porque isso sim vai ser fundamental para que vocês consigam ter uma sanidade mental boa e um crescimento profissional. Perfeito. Então, a dica que eu deixaria para todo mundo é essa. E aí entra até dentro da sua fala um ponto que é extremamente importante e muito relevante, que é a questão dessas tecnologias, né? De uma forma geral, antigamente, quando a gente trocava de estado, a gente tinha um distanciamento de fato dessas pessoas, porque a gente não tinha como se conectar com essas pessoas, não tinha, né, as ferramentas que você comentou, WhatsApp, FaceTime, não tinha, cara. Então, você, né, até voltando muito aí no tempo, você tinha que mandar uma carta para a pessoa, ou mandar um e-mail para a pessoa. Depois vieram as câmeras aí que a gente tirava uma foto e anexava num e-mail, né, com uma resolução muito ruim. Então, conforme o tempo foi passando, a tecnologia foi, né, avançando, e cada vez mais faz com que a gente tenha uma conexão muito fácil com as pessoas, né? Então, eu acho que esse é um ponto positivo no sentido de, se você tem dúvida, né, sei lá, seja para fazer um intercâmbio, seja para mudar de estado, seja, enfim, o que envolva essa distância das pessoas que você ama, sempre considere que a tecnologia cada vez mais avança no sentido de te botar em proximidade com essas pessoas. Então, sempre considere isso, né? Porque, e cada vez, e aí se você for parar para pensar, o que a gente está vivendo hoje, né, de tá em casa, fica em casa, né, hashtag fica em casa e tudo mais, ela só não está sendo mais difícil de se passar exatamente pelo fator tecnologia, né? Se a gente for olhar para o mercado de trabalho de uma forma geral, por que muitas empresas, claro, muitas empresas foram afetadas, o comércio de uma forma geral tem sido muito prejudicado por conta disso, tudo mais, porque depende de uma mão de obra que exerça o papel presencial. Mas se você for olhar empresas de tecnologia, os próprios bancos, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham em agência, por exemplo, estão em casa trabalhando, entrando em contato por telefone com o cliente, e a vida está continuando, né? E Exato. O grande desafio é esse. Se você for para pensar, eu estava vendo uma matéria, não sei se foi a última pandemia, o último problema que a gente teve uma situação parecida com essa, foi onde surgiu o WhatsApp, foram onde surgiram soluções desse tipo. Então, empresas, né, vão ter que se adaptar a isso, cara. E aí, pensando até, por exemplo, tiveram empresas que engasgaram um pouco, né? Pô, e agora tem que ficar em casa, como que eu faço? Putz, e agora? Então, as empresas vão ter que se adaptar, porque isso vai acabar sendo uma contingência importante para que as empresas saibam, e na hora que tiver que apertar o botão, é apertar um botão e acabou. Tá todo mundo trabalhando em casa, tá tudo resolvido, e mais do que isso, né? As matérias que eu leio sobre essa questão do home office e tudo mais, elas só reforçam a importância de trabalhos que podem ser feitos remotamente. As empresas vão ter que exercitar isso mais. Então, claro, agora a gente está numa situação muito extrema, de ficar todo dia em casa, mas, cara, tem empresas que já faziam um dia por semana de home office, vão ter que talvez aumentar para 2, 3, para ir testando esse modelo, porque o futuro é isso, né? Como você vê essa questão, Kelvin? Sim, sim. E isso se encaixa muito no que eu acabei de comentar, né? Essa questão da mudança, o mais forte é que ele consegue se adaptar melhor. Perfeito. E tanto as empresas como também os profissionais, eles estão tendo que se adaptar para dar continuidade à sua carreira profissional. E eu acredito, Thiago, sim,
que em média, em longo prazo, o futuro ele vai exigir que mais e mais pessoas trabalhem de home office. E isso não vai ser ruim. Isso não vai ser ruim para as empresas, porque elas vão ter economia de energia, elas vão ter economia de suprimentos, como água, como lanches, que eles dão para os seus funcionários todos os dias. Elas vão ter economia também na questão da saúde de cada profissional, né? Porque eles vão conseguir manter aquele profissional em casa, onde ele vai estar mais próximo da família, onde ele vai conseguir estar ali no convívio de filhos, dos pais, que normalmente durante a semana isso acaba não acontecendo e afastando as pessoas e criando rusgas na relação. Eles vão estar ali mais próximos. Então isso vai ser benéfico tanto para as empresas como para os profissionais. E isso já é uma tendência. Felizmente ou infelizmente, a gente está tendo que antecipar tudo isso, porque é nesse cenário, né? Mas, de fato, essa mudança ela vai ser muito, muito enriquecedora, tanto para as empresas como para os profissionais também. Uma pena que esteja sendo sob essas condições. Mas, é o que eu falei, a gente precisa saber e aprender a se adaptar às adversidades que a gente vai encontrar sempre na nossa frente. Perfeito. Cara, a princípio é isso. Obrigado pela sua participação, Kelvin, por trazer essa sua experiência aqui para a gente, compartilhar isso com a gente. Acho que esse é o grande propósito, né, da gente buscar em pessoas, né, comuns como eu, você, e que tenham vivido algumas experiências e possam compartilhar, porque pode parecer algo bobo, mas muitas pessoas às vezes pensam nessas transições, nessas mudanças, e às vezes ficam com um baita medo, né? Cara, eu não conheço ninguém aqui do meu lado que viveu isso, que pode me dar um toque, né? E quando a gente fala de internet, a gente fala de vídeo, YouTube, WhatsApp, enfim, a gente não tem nem como dimensionar até onde vai o alcance de um vídeo desse, né? Então, às vezes a gente está aqui em São Paulo falando para um cara que está lá em Minas, lá na Bahia, que está lá no Acre, que vai ver esse vídeo e vai falar, caramba, que legal, cara. Eu tinha essa dúvida e isso me ajudou de alguma forma a pensar no meu planejamento, no que eu tinha de dúvida em relação a alugar um apartamento, a distância e tudo mais, né? Então, obrigado por ter compartilhado com a gente aí a sua história. Acho que é super relevante, super bem-vinda. E eu gostaria de dar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Tiago, eu agradeço, né? Como já havia agradecido no começo pelo convite. Eu acho que informação boa é aquela informação que chega para todo mundo e a tecnologia ela nos ajuda a disseminar isso e eu tenho certeza de que a missão e o objetivo do teu canal ele vai ser inevitável a disseminação em larga escala, tá? Dessas informações. Eu te desejo muita sorte, tá? Te parabenizo por essa iniciativa. Tá? Realmente, eu sei que deve dar um trabalho grande para poder montar tudo isso, para contactar as pessoas, e eu te parabenizo em ter essa iniciativa para levar, né, aí para os profissionais que estão indecisos ou que estão inseguros a tomar determinadas decisões nas carreiras deles, porque realmente, de fato, se eu tivesse tido a oportunidade de assistir um vídeo como esse lá atrás, eu teria tido mais facilidade ainda para tomar uma decisão que eu tomei e que foi muito boa para mim profissionalmente, está sendo muito boa para mim profissionalmente, e agora eu estou tendo a chance de compartilhar isso para todo mundo e dizer, vem, não tem medo, porque você só tem a ganhar. Eu te agradeço demais aí pelo espaço, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários, deixar com o Thiago também, que a gente vai trocando figurinhas aí para enriquecer ainda mais essas decisões e esse conhecimento de vocês. Perfeito. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Imagina, obrigado você. A intenção aqui é essa mesmo, eu acho que todos nós, individualmente, temos muitas histórias. Eu trouxe esse tema aqui, que é um tema que é recente na vida do Kelvin, mas imagina quantas histórias e outros temas que o Kelvin pode trazer pra gente. E a ideia é essa mesmo, inclusive repetir pessoas que vão vir trazer outros temas de outras experiências, né? Bom, se você gostou do vídeo, eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, a gente está começando agora, então toda inscrição é super bem-vinda nesse momento, deixa o seu like aí no vídeo
E se você gostou, compartilha, manda para mais pessoas, vamos fazer com que o alcance desse vídeo ele seja muito maior do que aquilo que a gente tem na nossa cabeça, do que a gente espera. Beleza, gente? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!